vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 32 ao 40, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que de todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor me deu nesta oportunidade para trazer para a igreja do Senhor é uma palavra que fala acerca da salvação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa crente, eu não quero dizer o nome, uma pessoa da igreja, e ela me falando acerca de salvação, e eu percebi que há uma carência muito grande no meio do povo de Deus de entender a salvação, de entender a obra de Deus como ela verdadeiramente é. Porque ainda existe nos dias de hoje pessoas achando que a salvação vem por mérito, achando que a salvação ela vem pelas obras, mas na verdade a salvação ela vem pela graça e pela fé, e é um dom imerecido de Deus para as nossas vidas. Nós não merecemos a santa e gloriosa salvação do Senhor, mas Deus, com sua infinita bondade e com sua misericórdia, Ele nos dá esta graça para que nós venhamos, não pelas obras manifestas por meio da salvação, mas pelo dom gratuito de Deus, alcançá-la em Cristo. E eu quero nesta noite ministrar esta palavra e trazer algumas referências bíblicas para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis e trazer esse entendimento da luz da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e nós sabemos que por meio da desobediência de um único homem, a saber, Adão, o pecado ele nos atingiu de tal maneira e de maneira cruel que nos afastou de Deus e nos leva à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos, aleluia, que Deus, Ele é Deus de amor, Deus de salvação, e Ele não se contentou com a morte, com a queda do homem, e preparou para ele um plano de resgate. Se nós formos ler a palavra de Deus em Romanos 3:23, a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram de Adão até Cristo, exceto Jesus. E de Jesus até os dias de hoje e até o dia da sua vinda, todos serão pecadores, exceto Jesus, que se fez maldito em um madeiro e que morreu
pela minha e pela tua vida, para nos dar a santa e gloriosa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Moisés, ele apontando para Cristo, ele não nos deu o pão da vida, ele apenas ele resgata Israel do cativeiro do Egito, ali onde o povo estava escravizado. Ele vem para a salvação da carne, para a salvação da escravidão, e não nos dá o pão da vida verdadeiro que vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus nos deu o pão da vida, o pão verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, que desce do céu, que veio do céu, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele desceu do céu, e ele é quem dá a vida para a minha e para a tua vida. Assim como a morte entrou no mundo por um único homem, pela desobediência de um único homem, pela obediência agora de um único homem, de um único justo, todos nós somos justificados. Todos nós somos limpos do pecado, somos purificados do pecado. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Ele não encobre, ele não aplaca. A palavra de Deus diz que ele tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que todas as manhãs os nossos dias são renovados diante de Deus. E que o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais dele. Muitas e muitas vezes você está aí se julgando por um pecado do passado, quando na verdade Deus já te perdoou. Muitas e muitas vezes você está julgando alguém por algum erro do passado, quando na verdade Deus já o perdoou. Mas a palavra de Deus é clara que da maneira que nós julgar, nós seremos julgados. E da maneira que nós perdoar, nós também seremos perdoados. Portanto, a salvação ela é simples, ela está na minha e na tua mão. Quando a questão é o perdão, porque da maneira que você perdoa, você alcança perdão, graça e misericórdia do Senhor. Agora, se você resolve fazer um duro juízo, então você também vai receber um duro juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe que a tua dureza de coração venha te condenar ao inferno, porque o inferno foi feito para o Satanás, seus demônios, falsos profetas, e não para aqueles que vivem na igreja, não para aqueles que vivem adorando o nome santo do Senhor. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Nós precisamos aprender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a obra de Deus ela é feita por homens e mulheres falhos, imperfeitos. Louvado seja o nome do Senhor, mas que são embaixadores de Cristo, que são representantes de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, quando nós temos este conhecimento, fica fácil liberar perdão, fica fácil entender a salvação, e fica fácil receber o perdão de Deus para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em Êxodo 33:19, Deus ele vai dizer: terei misericórdia de quem eu quiser, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus falando ao seu servo Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus ele deixa claro, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é quem nos escolhe. Aqui Deus ele deixa claríssimo, louvado seja o nome do Senhor, que se Ele tiver misericórdia de mim, se Ele quiser se compadecer de mim, não importa o tamanho do meu pecado, não importa, louvado seja o nome do Senhor, o quão grave foi as minhas ofensas mediante a sociedade, mas se Deus resolver se compadecer de mim, se Ele resolver ter misericórdia de mim, então não há nada que você possa fazer para impedir a minha salvação. Não é a falta de perdão do alheio, do terceiro, que vai impedir
a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aquele que não perdoa vai receber mais duro juízo. Aquele que perdoa com mais facilidade recebe um juízo de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não venha eu e você dificultar a salvação, não venha eu e você querer atrapalhar a salvação de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus, ele salva quem ele quer. Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer, porque ele é Deus e Senhor de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, e é ele quem nos escolhe. Ora, se somos escolhidos, somos predestinados à salvação. Muito se fala do livre-arbítrio e eu não quero entrar nessa questão. Eu, no entanto, acredito na predestinação, naquilo que está predestinado, que estava predito e escrito nas profecias do Senhor. Louvado seja Deus. Nós lemos a palavra de Deus em Efésios 1, 4 ao 7, vai dizer que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo, predestinado para filhos por meio da adoção em Cristo Jesus. Somos predestinados para filhos por meio da adoção em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Cristo, ele nos une a Deus. O sangue de Cristo, ele nos leva de volta para casa. O sangue de Cristo, ele devolve a vida ao homem mais vil pecador. Portanto, eu quero, por meio desta mensagem, dizer: louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos não te entendam, talvez muitos não te compreendam. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos não tenham mais o perdão para a tua vida. Talvez muitos não tenham mais uma palavra de consolo para a tua vida. Mas deixa eu te dizer por meio desta palavra: ainda que você se encontre em cadeia, ainda que você se encontre em vícios, ainda que você se encontre, louvado seja o nome do Senhor, em estado final de vida, em hospital, ainda que você se encontre em casas de recuperação, ainda que você se encontre na Cracolândia, morando na rua, em cima do papelão, Jesus, ele é a tua salvação. O sangue do Senhor, ele te purifica de todo o pecado. E o veredito para o Senhor, para a tua vida, é de inocente. Você só precisa crer, você precisa ter fé em Deus e acreditar que ele é Senhor e Salvador da tua vida. Ora, se fôssemos salvos pelo nosso próprio merecimento, tornaríamos vão o sacrifício de Cristo. Ora, se o homem fosse capaz de alcançar a sua própria salvação, não teria sido necessário um homem tão lindo, tão maravilhoso e tão justo quanto ele ter morrido em um madeiro, ter sido caluniado, ter sido cuspido, chicoteado e morto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquela cruz ele consumou. Naquela cruz, louvado seja o nome do Senhor, ele carregou o meu e o teu pecado. Naquela cruz ele se fez maldito por mim e por você, para que hoje eu e você, louvado seja o nome do Senhor, tenhamos liberdade para adorá-lo, tenhamos liberdade para glorificá-lo e bendizer o seu nome na beleza da sua santidade. Jesus, ele é o nosso tudo. Sem ele não há salvação para mim e para a tua vida. Jesus, ele é o pão da vida que mata a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que come deste pão não tem mais fome. Aquele que bebe desta água não tem mais sede. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, quando ele está falando aqui, ele está falando em sentido figurado. Aquele que alcança Jesus, que confessa Jesus como seu Salvador, que crê em Cristo e que é batizado, louvado seja o nome do Senhor, ele alcançou a sua salvação plena.
ele nunca mais vai ter fome, nunca mais vai lhe faltar a salvação, nunca mais vai ter sede, porque não vai lhe faltar a salvação, porque Ele é a nossa salvação completa, Ele é o nosso resgate completo de volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o Senhor onde você estiver. Dobre os seus joelhos, sinta a presença do Senhor, sinta o seu bálsamo, o seu olhar de amor, o seu olhar de carinho. Não importa a multidão do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Os seres humanos que não têm conhecimento, eles atiram pedra. Aqueles que não têm conhecimento, eles são acusadores. Foi assim na vida daquela mulher adúltera. Trouxeram-na para ser apedrejada em público, porque era a punição máxima para uma mulher apanhada em adultério. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, Ele curva a sua cabeça e Ele começa a escrever com o dedo no chão, com o dedo na terra. E ali Ele nos ensina a santa e gloriosa salvação, a sua graça e a sua misericórdia. Ele diz para aqueles acusadores: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E para que o nome de Deus seja glorificado, um após o outro, a começar pelo mais velho, saíram todos e foram embora. Sabe por quê? Porque os teus acusadores também são pecadores. Mas muitas e muitas vezes nós enxergamos o cisco no olho do nosso irmão, e muitas vezes nós não enxergamos a trave que está no nosso olho. Aqueles que levaram a mulher adúltera para ser apedrejada em público, tiveram coragem de levá-lo até Jesus, tentando apanhá-lo em uma cilada. Mas não foram homens para tirarem a primeira pedra, porque estavam ali diante da sabedoria, estava ali diante do Deus onisciente, onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E tiveram que se render, tiveram que reconhecer que também eram pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa: começa a olhar para o cisco dentro do teu olho. Ou por que não olhar para a trave que está no teu olho? Porque se você olhar para a trave que está no teu olho, você vai se preocupar de tirar primeiro a tua. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Jesus, Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa salvação perfeita. E não há nada que possa nos separar do seu amor. Não há nada que possa nos separar do seu sacrifício. A palavra de Deus em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem não crer será condenado. Aquele que crê em Cristo e for batizado será salvo. Veja só quão simples é. Precisa crer, precisa ser batizado, para que você possa ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Se você prefere ser ateu, se você prefere não acreditar em Deus, louvado seja o nome do Senhor, boa sorte para você. Mas após a morte segue-se o juízo. Nós cremos isso, pregamos isso e vivemos para isso. E se isso for verdade, que eu tenho certeza que é a verdade, seremos ressuscitados com Ele no dia da sua vida. Aqueles que já foram mortos serão ressuscitados
Aqueles que são vivos terão os seus corpos transformados em corpo incorruptível. Sabe por quê? Porque o pecado não pode entrar no céu. A carne não entra no céu, a natureza pecaminosa não entra no céu. Agora, se nós estivermos certos que Ele realmente existe, que Ele é o mentor, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o arquiteto do universo, que Ele criou os céus e terra, que Ele criou o homem à imagem e à sua semelhança, que Ele criou animais, peixes, répteis e aves. Então vocês queimarão para sempre no inferno com Satanás, com o anticristo e com os falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, ainda bem que eu creio, ainda bem que eu acredito que Jesus, Ele é o Filho de Deus, ainda bem que eu confesso publicamente que Jesus, Ele é o Filho de Deus. E se você ainda não crê desta maneira, eu quero te convidar a pedir uma prova de Deus, porque Deus certamente Ele se revelará a você. Porque se você for um dos escolhidos, Deus há de se revelar para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como a salvação é simples. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente fica inventando muitas coisas. E quando nós inventamos muitas coisas, nós apenas dificultamos o que é simples. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Sobre o batismo eu pregarei em outra oportunidade, para que essa mensagem não fique muito grande. Em outra oportunidade nós estaremos falando sobre o batismo, que é um passo para a salvação. Primeiro é crer, ser batizado, para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o sacrifício já foi feito. A porta ainda está aberta. Enquanto a vida há esperança, e nós esperamos em Deus na certeza de que Ele voltará. Suas profecias estão se cumprindo, os sinais estão se cumprindo. Se você pegar a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, e pegar o jornal de amanhã, são atuais. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, a Bíblia ainda te traz algo mais. Ela ainda revelará o que vai acontecer no futuro, porque ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus revelada para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos ter o conhecimento de Cristo, para que nós venhamos, aleluia, sermos alcançados por esta graça, por esta misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 6, Efésios 2, 8 ao 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Veja que, mais uma vez aqui a Bíblia nos fala acerca da fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Simples assim. Se você é escolhido, se Deus tem se revelado para você, se você foi alcançado por esta mensagem, é porque você é o escolhido de Deus. E Deus te convida para fazer parte deste rebanho, para fazer parte, louvado seja o nome do Senhor, dessa irmandade, que crê em Cristo, que confessa Cristo como Filho de Deus, que pratica o perdão. Louvado seja o nome do Senhor, e que se batiza na fé. Louvado seja o nome do Senhor, de que Cristo vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem nos buscar. Ora, se a fé é um dom de Deus, e Deus nos deu gratuitamente, tem muita gente que prega e que ensina por aí, é um tal de Deus escrever o nome, é um tal de se afasta da igreja e Deus apaga o nome, e volta para Deus e Deus reescreve o nome. Ora, que Deus é esse? Somos escolhidos desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é simples.
Deus não é Deus de confusão para ficar escrevendo nome, rabiscando nome, apaga nome, escreve nome. Que Deus é esse? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem já habitou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Veja que uma vez que somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que sentimos a sua presença, uma vez que cremos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, somos batizados, temos o conhecimento da sua palavra, nós não sabemos viver em outro lugar. Mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos em outro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem a oportunidade de passar um dia na presença do Senhor, você tem a oportunidade de tirar um dia por semana para meditar na palavra de Deus, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para bendizer o Senhor na beleza da sua santidade. Sabe por quê? Porque mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos em outro lugar. Ora, se eu tivesse que escolher um dia na presença de Deus e morrer para alcançar a minha salvação, eu prefiro um dia. Agora, se você prefere 1000 anos em qualquer outro lugar, então boa sorte para onde você vai. Nós não precisamos ficar cuidando das coisas dessa vida, preocupado com as coisas dessa vida. Nós precisamos ter um tempo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entender que a salvação é pela graça, é pela misericórdia, é pela fé, é pelo batismo em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seremos sim coroados pelas obras. Há obras que são de ouro, obras que são de prata, obras que são de feno. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Quando nós fazemos, Deus sabe a intenção do meu e do teu coração. Nós podemos até enganar ao homem, nós podemos enganar a mulher, mas a Deus nós não enganamos. E é por isso que a nossa coroação, o nosso galardão será pelas obras. Mas a salvação não é pelo merecimento, porque somos incapazes de alcançar este feito. Mas aquilo que era impossível para o homem tornou-se possível para Deus. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era impossível para o homem tornou-se possível para Deus, e Deus assim o fez. Aquilo que era impossível para o homem tornou-se possível para Deus. E aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Deixa eu te dizer uma coisa, está sobrando graça. A porta da graça ainda está aberta, ainda há um lugar para você entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Há sempre um lugar no Santo dos Santos para você. Louvado seja o nome do Senhor, que não tem coragem mais de curvar a sua cabeça, de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor, porque acha grande a tua multidão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas receba por esta palavra uma gota de sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja purificado, seja mais alvo que a neve. Adore o Senhor, exalte o Senhor na beleza da tua santidade. Sabe por quê? Porque nós adoramos pelo que Ele é. Nós não adoramos pelo que Ele faz, nem pelo que somos. As obras são consequência de uma vida salva. O homem salvo, ele sabe que ele precisa dar fruto. O homem salvo, ele sabe que ele precisa produzir, ele precisa fazer obras. Porque o homem salvo, ele tem amor em seu coração.
e a sua alma clama por outras almas que estão perdidas. A ovelha salva, ela clama pela ovelha que está fora do aprisco, que está fora da presença do Senhor. Ora, 1 João 1, 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Como pode alguém se apresentar como puro? Como pode alguém se apresentar como santo diante do Senhor? Louvado seja Deus. Somos pecadores. Se você ainda tem dúvida nessa parte, leia 1 João 1, 8 ao 10 e você vai entender. Se você se declara como santo, leia 1 João 1, 8 ao 10 e você vai entender que não há verdade em você. Você precisa descer à casa do oleiro. Você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho. Sabe por quê? Porque se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, alguns confessam publicamente que são pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Outros confessam diante de Deus, outros confessam no pé do pé de um homem. Eu confesso publicamente que sou um pecador, porque se eu disser que não tem pecado, eu me torno mentiroso. Eu confesso diante de Deus os meus pecados, e sei que alcançarei dele a sua misericórdia. Sei que serei justificado por ele de todas as minhas injustiças. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. A vontade de Deus é que tenhamos a humildade de reconhecer o nosso pecado, de reconhecer a sua grandeza, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. A vontade de Deus é que vivamos em amor, em paz, em união, em perdão. Mas a Bíblia diz, se possível, viver em paz com todos. A própria Escritura diz, se possível, viver em paz com todos. Há pessoas que não dá para viver em paz, mas também não precisamos desejar o mal, também não precisamos tentar destruí-las, também não precisamos atingi-las. Muito pelo contrário, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Muito pelo contrário, nós devemos abençoar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que se levantam contra nossas vidas, aqueles que tentam atrapalhar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas caminhadas, que tentam destruir o chamado de Deus sobre as nossas vidas, para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus possa abrir os seus olhos, para que Deus possa abrir os seus ouvidos, para que eles também possam entender, para que eles também possam ver os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque de Adão até Jesus todos pecaram, e todos que nascem no pecado original de Adão. Todos pecaram. Até aqueles que nascem mortos nascem sobre o pecado original de Adão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pelo sacrifício de um único justo. Todos que crer nele, que se batizarem, serão salvos, terão uma oportunidade de vida em Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a palavra de Deus pregada nesta oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor pelos nossos inimigos. Vamos orar ao Senhor por aqueles que estão caídos. Vamos
Vamos orar ao Senhor por aqueles que estão cegos e surdos. E que não entendem a perfeita salvação do Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, em cuja presença estamos, porque é através do seu nome que temos livre acesso para conversar contigo. É por meio do sacrifício dele que temos livre acesso para conversar contigo. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que tentam nos destruir. Que o Senhor possa alcançá-los com teu bálsamo de amor. Que o Senhor possa alcançar com a tua palavra, com a tua verdade. Que o Senhor venha nos ensiná-los a liberar perdão. Que o Senhor venha fazer com que cada um olhe para dentro de si e enxergue as suas falhas, as suas fraquezas, e aprendam a liberar perdão. Oramos, ó Pai, por aqueles que não têm conhecimento, que estão cegos e surdos, que estão afastados da tua presença, Pai, porque se acham incapazes de alcançar a salvação e por não terem conhecimento desistiram de ti. Alcance-os nesta oportunidade, por meio desta palavra, por meio desta oração, que o Senhor possa soprar esta palavra pelos quatro cantos do mundo. Que o Senhor possa soprar em cada coração o conhecimento. Que o Senhor possa tirar dos olhos aquilo que atrapalha a visão, dos ouvidos aquilo que atrapalha a audição. Aqueles que estão caídos, levanta, Pai. Aqueles que têm dificuldade em liberar perdão, Pai, trabalhe em seus corações, trabalhe em suas vidas, em sua mente, em seu entendimento, para que possam aprender a liberar perdão e para que o teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, nós abençoamos a vida de todos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas, e abençoamos também as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Deus, por esta palavra, pelo fôlego de vida, pela voz. Obrigado, Senhor, por estes equipamentos usados aqui e pela vida de cada um que será alcançado. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.